radiações de uma forma bem básica, tá bom? Então, para a gente fazer uma pequena introdução aqui do que se trata as radiações. As radiações, elas são todo e qualquer efeito, na realidade, causado por materiais radioativos. Que materiais são esses? Materiais que têm capacidade de emitir um certo tipo de energia, tá? Ou vários tipos de energia. Então, tem uma variação de 3 principais energias que são emitidas a partir desses materiais, e essa energia ela tem uma capacidade, ela é tão forte que ela tem uma capacidade de penetrar os tecidos do nosso corpo, tá? Então, quais são os principais exemplos de radiações e que a gente mais convive? A radiação solar, por exemplo, tá? Os raios UVA, UVB, UVC, UVD são um exemplo aqui de radiação que a gente convive diariamente. Então, sempre que a gente compra um óculos de grau, né, ou um protetor solar, a gente sempre vai observar lá que vai ter aquela questãozinha do fator de proteção, tá? Então, fator de proteção UVA, UVB, que são os dois principais. E até roupas, hoje é confeccionado roupas térmicas que possuem uma certa capacidade limitada, mas ainda assim possui essa capacidade de bloquear, filtrar, né, um pouquinho desses raios UVA e UVB. Outro exemplo de radiação que a gente convive constantemente são as ondas, as eletromagnéticas. Então, a gente tem, por exemplo, o micro-ondas, o aparelho micro-ondas, né, ele emite esse tipo de radiação. A gente tem também outros tipos de radiação, como o infravermelho, Bluetooth, os aparelhos médicos, né, que emitem aqueles exames por imagem. Então, tem o raio-x, tem a tomografia, certo? Tem a ressonância. Então, existem várias... nós convivemos no nosso século, né, com diversas fontes de radiação. Umas causam efeitos mais brandos, outras causam efeitos bem devastadores, certo? E vocês vão compreender qual é a diferença desses dois tipos de radiação, já que nós temos essas duas principais classificações de radiações, sendo as radiações ionizantes e radiações não ionizantes, tá? São as duas principais. Então, aqui a descoberta da radioatividade. Então, vocês imaginam assim, para que a gente conseguisse ter essas informações que nós temos hoje sobre esses materiais radioativos, né, sobre alguns materiais que a gente encontra na natureza, porque eles vêm da natureza, eles são naturais, tá? A gente precisa fazer uma exploração, uma extração, e a gente tem diversos utilizações para esses materiais. Uns benéficos, uns que salvam vidas, né? Aliás, falando sobre a tecnologia voltada para a medicina, e outros que, infelizmente, são utilizados para tirar a vida, como é o caso de uma bomba atômica. Então, para que hoje a gente tivesse esse conhecimento sobre o bório, sobre o césio, né, sobre o... Deixa eu ver qual outro exemplo aqui de material. Gente, me fugiu na cabeça aqui. O césio, o bório, o plutônio, tá? São exemplos de materiais radioativos que conseguem emitir esse tipo de energia. Então, a descoberta da radioatividade levou ao desenvolvimento de atividades e aplicação para a sociedade. No entanto, todas as atividades que utilizam material radioativo geram resíduos que são riscos físicos, e esse é um grande problema de manusear a radioatividade.
porque aquele material radioativo, ele vai gerar insumos, tá? Quando a gente fala de gerar insumos, é produzir lixo. E existem diversas classificações de lixo. E um dos lixos mais perigosos aqui, um dos resíduos mais perigosos são os resíduos radioativos, porque eles precisam ter todo um controle no momento do transporte, do acondicionamento, tá? Da vedação desse material e além de o descarte. Então não é como descartar, por exemplo, um saco plástico, né? Não é como fazer um descarte ali de um material biológico que a gente pode utilizar como adubo. Não, esse material radioativo, ele demora anos, milhares de anos para se decompor. Então, dependendo do peso, né, da massa desse material radioativo, ele vai demorar anos para se decompor, certo? Então, quanto maior for a massa, quanto mais de núcleo radioativo eu tenho, maior vai ser o efeito dessa radiação sobre aquele ambiente em volta, tá? E maior também vai ser o tempo de decomposição desse material. Então, essa energia que vai ser emitida a partir desse material radioativo, nada mais é do que a sua decomposição. Então, quando esse material começa a se decompor, tá? Aliás, quando ele começa a se decompor, não, ele já estava se decompondo há milhares de anos atrás. Gente, para vocês terem noção, tem usinas nucleares que tem ali um material de radioativo, um núcleo radioativo bem massivo para produzir energia, que isso ali vai demorar milhões de anos para se decompor, tá? Dependendo do material, qual é a natureza desse material, dependendo da massa dele, e geralmente uma usina nuclear, ela não funciona com pouco núcleo radioativo, né? O núcleo radioativo é bem alto, é bem grande, então demoraria ali milhões de anos para se decompor. Como é o caso do reator que teve um acidente lá em Chernobyl, que eu acho que vocês devem conhecer, é o acidente nuclear mais famoso da história até agora, e a nível mundial, tá? É de Chernobyl, fica ainda atrás de Hiroshima e Nagasaki. Aliás, ainda fica à frente de Hiroshima e Nagasaki pelos efeitos que duram até hoje, né? O local até hoje é inabitável, é isolado. Então, existe... Eu vou contar direitinho para vocês mais na frente sobre esse acidente de Chernobyl. Então, esse material, quando ele se decompõe, ele começa ali o processo de decomposição, é que ele começa também a liberar esse tipo de energia, tá? E esse tipo de energia emite um calor muito forte. E esse calor, essa energia, tá? Essa energia térmica emitida, ela é utilizada para geração de energia elétrica, por exemplo, tá? Que é o intuito aqui das usinas nucleares, por exemplo, certo? Então, eles podem estar presentes ali em processos industriais, que é muito comum da gente ver, em processos industriais, atividades militares e setores da área da saúde, tá? São as 3 principais utilizações aqui desses materiais radioativos. Nas indústrias, para fornecer energia, para fornecer até mesmo para servir como combustível, na atividade militar, como eu falei para vocês, na construção de bombas, e na saúde, que é a utilização mais nobre desse recurso, que é para exames por imagem, tá? Então, existem exames de contraste, onde é injetado no indivíduo uma solução, e nessa solução eu tenho um marcador, um tipo de marcador
radioativo. Então, quando você injeta essa substância no corpo do indivíduo, ele consegue detectar algumas alterações, ele se concentra, né, em alguns locais. Gente, assim, é fantástico. É fantástico a utilização da radioatividade na saúde, né? Tem a ressonância magnética que funciona trazendo uma imagem completa do nosso organismo. Quem já teve a oportunidade de ver um resultado de uma ressonância ou já fez o resultado, né, ou trabalha na área, é assim um exame complexo, caríssimo, mas que a gente consegue quase que virar a pessoa do avesso e olhar praticamente tudo no seu organismo, certo? Porém, ainda assim, a gente considera como um problema porque esse tipo de máquina, ele deixa um resíduo, tá? Que é o próprio núcleo radioativo. E, infelizmente, acontecem acidentes com esse tipo de material. O raio-x também, o raio-x é um exame mais simples, mais barato, mas que utiliza também o núcleo radioativo, tá? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles na frente. Então, as radiações são divididas em 3 tipos. Nós vamos saber quais são elas. São as eletromagnéticas, ionizantes e não ionizantes. Algumas literaturas consideram apenas 2 e englobam as eletromagnéticas dentro das não ionizantes, tá? Então, algumas literaturas falam que existem 2 tipos, ionizante e não ionizante, e essa eletromagnética, ela está inserida dentro do contexto das não ionizantes, tá? Pelo efeito que ela causa. Então, as eletromagnéticas trata-se de oscilações em fase dos campos elétrico e magnético, né? A gente representa aqui também, é representado também a ressonância magnética, que utiliza ali como o próprio nome fala, né, o magnetismo para chegar a ter esse resultado desse exame por imagem, tá? Uma curiosidade, gente, sobre esse tipo de radiação eletromagnética é que ela tem efeito de atração mesmo, como se fosse ímãs. Então, quando vai se realizar esse exame, né, a ressonância magnética, tem que retirar prótese dentária, se tiver de metal, tem que retirar brincos, joias, piercings, tudo que for de metal deve ser retirado, porque senão a máquina acaba puxando, atraindo, tá? Então, pacientes que têm prótese em materiais feitos de aço, materiais... próteses internas, sabe? Tipo, patela, isso, exatamente. Não podem realizar o exame, tá? Então, tem que fazer um exame, tem que verificar um exame que seja... deixa eu só olhar bem aqui, quem foi que mandou mensagem? Tem que ser um exame que venha substituir, tá bom? Porque senão acaba ali a máquina causando aquele efeito de um ímã gigante, certo? As radiações ionizantes. Elas possuem energia suficiente capaz de ionizar átomos e moléculas. Esse tipo de radiação é a radiação mais perigosa. Por quê? Porque elas podem causar, gente, a energia emitida, tá, por essa radiação aqui ionizante, ela é tão forte, tá, que ela consegue ultrapassar qualquer barreira, ela ultrapassa tudo na realidade, dependendo qual é o tipo de raio que está sendo emitido ali. Se é um raio gama, por exemplo, tá? Então, essa radiação, ela é capaz de ultrapassar... Sabe, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando a gente pega ali a lanterna do celular e coloca o dedo sob a lanterna, a gente consegue ver a luz atravessando o nosso dedo, né? Isso ali, o tipo de radiação, é um tipo de radiação elétrica, tá? Mas vocês imaginem como que uma radiação capaz de ionizar uma molécula, ela... Deixa eu reformular aqui. Se a luz consegue ultrapassar as nossas
nossos tecidos daquela forma, imaginem como uma radiação ionizante não faz, tá? Então, a gente não consegue ver essa energia, mas ela tá ali presente sendo emitida desse material, pior é isso. E ela consegue ultrapassar todas essas barreiras que a gente, a olho nu, a gente pensa que uma luz não ultrapassa. Oi. Atravessa até parede de concreto, né? Sim, concreto, metal. O único material que consegue conter a radiação é o chumbo, tá? Mas o chumbo, ele tem uma validade. Então, o material ali radioativo dentro de uma caixinha de chumbo, ele tem uma validade. Aquele material, aquele chumbo ali. Então, tem que ser trocado a cada tantos anos, certo? É tanto, gente, que o acidente de Chernobyl, no tempo do acidente, eu não lembro exatamente qual foi a década que aconteceu esse acidente, mas eles construíram uma cúpula para vedar o reator que explodiu. Então, eles fizeram aquela cúpula ali de chumbo para vedar, para que não... E a gente tá lá emitindo radiação até hoje. E vai continuar emitindo radiação nos próximos milhares de anos. E aí, o que aconteceu? Em 2015, gente, eu não me recordo. Eu não tenho certeza. Eu sei que, há uns anos atrás, expirou a data de validade daquele chumbo. E eles tiveram que retirar a cúpula, fizeram uma cúpula por dentro, entendeu? Da que já tinha, não retiraram. E aí essa cúpula, ela tem uma tecnologia mais avançada, é de chumbo e ela tem uma validade de 100 anos. Então, daqui a 100 anos, olha só, né, a duração só para vocês terem noção do poder de energia radioativa vindo desse reator. E aí, daqui a 100 anos, quem tiver vivo vai ter que, irresponsável, né, vai ter que trocar essa cúpula para conter esse material. Aí não tem nem previsão assim de quando vão voltar a habitar aquele local. Infelizmente, triste. Então, atravessa metal, atravessa concreto, atravessa tecido, célula, e ela é tão poderosa que ela é capaz de alterar nosso DNA. Tá? Então, daí que vem a associação das radiações com o câncer. Então, ela tem a capacidade de causar alterações a nível molecular de forma tão atômica, tá? Que ela modifica o nosso DNA. Então, causa alterações genéticas no nosso DNA e é capaz de perpetuar. Esses genes defeituosos são capazes de se perpetuar por gerações. Então, eu exposta a um tipo de radiação constante. Isso depende também, tá, pessoal? Se a minha exposição for intensa e rápida, eu morro na hora. Agora, se a radiação for em pequenas frações e por uma duração bem prolongada, isso pode causar esses efeitos a nível molecular. Então, no futuro bem distante, ou não tão distante assim, pode ser que eu venha desenvolver um câncer, ou também não, mas pode ser que meu filho, meu neto, meu bisneto tenha esse gene defeituoso, tá? Essa probabilidade de desenvolver também um câncer. Por isso que, quando se estuda um paciente, quando se atende paciente em tratamento, ou que descobriu, né? Ou até mesmo as mulheres acima de 40 anos, quando vão fazer preventivo, ou na realidade hoje, nem mais acima dos 40 anos. Iniciou a vida sexual, a gente já começa a fazer o preventivo do câncer de colo do útero e a gente sempre investiga se na família há casos. Então, se tem casos de câncer de mama na mãe, na tia, na avó, não sei quem, câncer de útero da mesma forma, de colo de útero, né? Da mesma forma, porque isso pode ter sido por uma causa genética, certo?
E aqui nós temos as radiações não ionizantes, que não deixam de ser radiações, tá? São preocupantes, mas elas, diferente das radiações ionizantes, elas têm um efeito um pouquinho diferente. Elas não causam essas alterações a nível ali molecular, tá? A nível de átomos e moléculas, mas elas têm também o seu efeito. Então, aqui diz, tem menos energia, tá? Quando comparado com as radiações ionizantes, mas pode quebrar moléculas e ligações químicas. Então, esse tipo de radiação, elas podem causar alterações sim, mas são mais alterações físicas, tá? Alterações ali, principalmente na pele, que é o que a gente acaba se expondo mais, do que as radiações a nível molecular, celular, como é o caso dos cânceres, certo? Então, aqui, por exemplo, uma insolação, um câncer de pele, nesse caso aqui, o que ela pode causar em relação ao câncer pode ser um câncer de pele, tá? Um melanoma, que é bem comum. Então, a radiação excessiva pode causar esse câncer de pele. Queimaduras, insolação, formação de bolhas, de sinais, envelhecimento da pele, rugas, tá? Tudo isso é capaz de ser alterado por conta das radiações não ionizantes. Assim, gente, exemplos de radiações não ionizantes: o infravermelho, Bluetooth, o rádio, ondas de rádio, tá? Ondas sonoras também, radiação solar, certo? São todos exemplos de radiações não ionizantes. Vale lembrar, porém, que há formas seguras de aplicação das radiações ionizantes. Então, a gente viu que existe ali a utilização na medicina, na indústria e na pesquisa. Existem formas seguras, mas isso não isenta os riscos, tá? Então, não é que a medicina conseguiu, a saúde conseguiu uma forma de utilizar esse material e que não tem risco nenhum para a saúde. Não, sempre vai ter riscos. Sempre vai haver riscos, tá? Vai haver risco para quem está manuseando o equipamento, vai haver riscos para quem está constantemente lidando com esse tipo de equipamento ali próximo, né? Não só que esteja no próprio setor, mas esteja em setores próximos. Para a pessoa que faz o descarte do material, para a empresa, né, que é contratada, que faz esse descarte, transporte, para a empresa que fabrica a máquina de raio-x ou a máquina ali da ressonância, certo? Outro risco também é para a pessoa que está utilizando do serviço. Então, para aquele paciente que vai lá fazer o exame e tudo mais. É tanto, gente, que tem alguém com o microfone ativado. Eles só trabalham, eles apresentam mais cedo, professor. Eles Sim. Porque tem um risco muito alto, né? Tem um risco muito grande. E aí a insalubridade. Eles recebem um adicional por insalubridade e acabam se aposentando mais cedo porque realmente é um trabalho arriscado. Certo? E fora que tem uma série de equipamentos de proteção especiais que tem que se utilizar, tá? Que não pode deixar de utilizar. Gestantes, vamos lá. Gestante faz a ultrassom. Ultrassonografia, gente, é um tipo de radiação não ionizante, tá? Então, a ultrassonografia, a gente vai e faz, né, a partir de descobrir a gestação, já pode fazer o tipo transvaginal ou então tipo obstétrica mesmo. E tem gestante, tem mulher que é viciada em fazer ultrassonografia, que quer fazer uma a cada mês. Então, é contraindicado a utilização repetida de ultrassonografia, porque pode causar alterações no feto,
tá? Pode causar, sim, alterações no feto. Só para vocês terem noção, vou contar uma história aqui para vocês de uma professora minha, que ela era fisioterapeuta. E na fisioterapia, na clínica, né, de fisioterapia, ela utilizava diversos equipamentos. Então, lasers, equipamentos de... eu não sei como é que chama, mas utilizava diversos tipos de equipamentos. E aí, aconteceu que ela estava grávida, ela não sabia que estava gestante e continuou utilizando os equipamentos dela normalmente. E ela engravidou, né? Continuou utilizando, não sabia. Quando ela veio descobrir que estava grávida, ela se atentou para os equipamentos e deixou de usar. Só que quando ela já descobriu, já estava com um tempinho, se eu não me engano, 3 meses, alguma coisa assim. E aí, fazendo o exame de rotina, ela descobriu que a filhinha dela, ela estava com uma alteração no fechamento do tubo neural. Por quê? Por conta da radiação, o tubo neural não conseguiu fechar, não conseguiu vedar. Na realidade, não, gente, não foi tubo neural, foi uma alteração, foi um falocele, que é uma abertura na cavidade abdominal. Sabem aqueles casos de que é o abdômen, a criança nasce com o abdômen incompleto e uma parte do intestino para fora, ou estômago, ou intestino grosso ou delgado. Então aconteceu isso. Já vi foto, já. Já viu, né? Aconteceu isso com ela. Nasce com uma parte ali do intestino exteriorizada mesmo, eviscerada. Por conta, provavelmente, né, dessa utilização desses equipamentos. Então, infelizmente, ela não resistiu. Após o nascimento, né, teve que fazer a cirurgia e tudo mais, mas ela não resistiu. Então, para vocês verem como é perigoso esse tipo de radiação, só de ter o contato, né, de estar fazendo com o paciente, ela não está fazendo nela mesma, mas só de utilizar esses equipamentos no paciente já é um risco. Mas na medicina, aqui a maior utilização são nos exames diagnósticos por imagem, tá? São usados, por exemplo, o raio-x, iodo 131. No tratamento, o iodo também, ele tem essa propriedade radioativa, tá? No tratamento de algumas doenças, como por exemplo, na radioterapia, na quimioterapia também, pode ser utilizado o cobalto 60 e o césio 136, que também são exemplos de materiais radioativos, tá? Na indústria pode ser identificadas, por exemplo, falhas em estruturas metálicas e soldas defeituosas utilizando-se o raio-x. Então, na construção civil, vocês imaginem aí, construção civil, dependendo do porte da empresa, né, tudo mais, do nível de segurança que aquela construção ela precisa ter, a empresa, ela tem um equipamento gigantesco de raio-x, ela tem um raio-x gigantesco que faz ali uma captura para detectar falhas a nível estrutural, tá? Eu sempre gosto de citar esse exemplo. Lembram daquele superpoder do Superman, que é a visão de raio-x? Que quando ele olha assim para um prédio e ele consegue ver as pessoas lá dentro, né? As máquinas e tudo mais. Bom, então é mais ou menos aquilo ali. O raio-x industrial, ele grandão, né? Imagine aí, bem grande. E ele capta ali uma imagem, ele faz aquela leitura, um scanner, na realidade, daquelas estruturas para detectar se existe algum erro, algum vazamento, alguma fissura, tá? No fundamento. Outra utilização também é em aeroportos, que faz um scanner ali com raio-x para detectar materiais perigosos dentro das malas. Alguém ia falar? Professor, o meu irmão, ele trabalha com esse equipamento de solda que faz a inspeção das peças soldadas. E esse raio-x aí de material metálico, ele diz que é capaz de detectar falha na solda, mesmo que seja bem profundo, bolhas,
borra, fissuras nas partes do couro soldado. Sim. Aí, se for comprovada alguma falha naquela solda mesmo industrial, né? Aí Sim. com gás. Aí tem que raspar de novo até chegar na falha para poder soldar novamente. Isso. Bem interessante. Gente, tem um exemplo até de uma pessoa me contou